Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, no início de mais uma semana, com mais uma oração da noite. Estudando a respeito do tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Em nossa devocional de hoje, seguiremos estudando os acontecimentos que estão descritos nos capítulos 8 a 11 aí do livro do Apocalipse, revelados pelo toque sucessivo de 7 trombetas. Conforme já vimos, as 7 trombetas estão divididas em 2 grupos. O grupo das catástrofes naturais e o grupo dos sofrimentos impostos diretamente aos homens ímpios. Já sabemos que as trombetas, na realidade, são os juízos retributivos de Deus, de dimensões sobrenaturais, celestiais, portanto, muito além da nossa capacidade de entendimento, trazendo sofrimento ao mundo ímpio, em virtude das orações dos santos, conforme diz lá Apocalipse capítulo 9, verso 4. São julgamentos devastadores, enviados e controlados do céu. Contudo, ainda misturados com graça, ou seja, ainda tem o propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. Apocalipse capítulo 9, verso 20. A primeira trombeta, conforme vimos, fala de uma catástrofe, ou seja, grandes tempestades de granizo e grandes queimadas misturadas com sangue. Em outras palavras, ou seja, causando muitas mortes, muito além de um acidente ecológico, causando terríveis danos, conforme diz o texto, a 1/3 da terra, das árvores e de toda a vegetação. A segunda trombeta fala do julgamento de Deus sendo lançado no mar, causando espantosas calamidades marítimas. Como nos dias do Antigo Egito, por causa da dureza do coração dos homens, Deus executará os seus julgamentos sobre eles, destruindo, conforme o texto, 1/3 do mar. Hoje quero estudar com os irmãos a respeito da terceira e quarta trombetas. A terceira trombeta, podemos ver o texto aí, capítulo 8, versículos 10 a 11. E diz assim a palavra de Deus: O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Como no caso da segunda trombeta, Deus manda agora um julgamento, uma praga sobre 1/3 de todas as águas doces do universo, ou seja, todos os rios e todas as fontes. O nome desse meteoro aqui, interpretado por João como sendo uma estrela, é Absinto, o que significa amargo, fel, amargura. Refere-se ao nome de uma planta amargosa chamada de losna. O absinto, misturado às águas, tornaram-nas amargas, ou seja, amargosas. Não necessariamente venenosas, entretanto, impróprias para o consumo humano. Por isso, muitos homens morreram. No Velho Testamento, absinto foi símbolo de julgamento, ou seja, símbolo do julgamento de Deus sobre os homens. Isso é claramente visto lá em Jeremias, capítulo 9, verso 15, capítulo 23, versículo 15, e também Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19. A quarta trombeta aparece aí no texto do capítulo 8, versículo 12 a 13. E diz assim a palavra do Senhor: O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Versículo 13. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz:
Ai, 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 ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. A 4ª trombeta afeta os corpos celestiais, o cosmos, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Essa 4ª trombeta traz um julgamento, uma praga semelhante à 9ª praga lá sobre o Antigo Egito, quando a terra se cobriu de escuridão. Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 23. Não ficamos sabendo aqui o que aconteceu com esses corpos celestes, somente que eles escureceram. A escuridão não foi total, apenas uma parte, ou seja, 1/3 dos corpos celestiais é atingido. Entretanto, a parte atingida ficou definitiva e fatalmente atingida. O resultado é que 1/3 do dia e 1/3 da noite estarão definitivamente sem luz. No caso do Egito, o fenômeno durou apenas 3 dias. A ocorrência dessa trombeta aqui, queridos irmãos e irmãs, de fato desafia uma explicação natural. Por isso, a maneira de entender isso aqui, na realidade, não tem relação com um eclipse, absolutamente não, mas com um julgamento específico de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Conforme temos visto ao longo dessas primeiras quatro trombetas, Deus ainda está chamando os homens ao arrependimento. Esta 4ª trombeta, então, ela encerra essa primeira série de trombetas, ou seja, a série dos julgamentos que são exercidos através ou por meio das catástrofes naturais. Agora, no versículo 13, observe aí na sua Bíblia, nós temos aí uma anunciação, uma advertência de que coisas piores virão. Na realidade, a águia que João ouve e vê passando pelo meio do céu, gritando, ai, ai, ai dos homens, ela está dizendo que a 5ª e a 6ª trombeta trarão juízos muito piores, terríveis, que atingirão agora diretamente os homens. Essa águia, então, anuncia maldições terríveis. Esses 3 ais anunciam julgamentos terríveis. E na nossa próxima devocional, nós estudaremos, então, os 3 ais. Que Deus te abençoe toda a tua casa e que nós possamos seguir firmes, muito bem firmados sobre a rocha e diante do altar. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa em nome de Jesus.